acordo entre o Mercosul e a União Europeia que vai além da economia. A gente falou agora um pouco sobre a parte econômica, mas o que isso significa para o Brasil no tabuleiro da geopolítica internacional? Quer dizer, a parceria pode alterar alianças, fortalecer a presença brasileira no cenário global, mas não é a gente que vai explicar isso. A gente trouxe aqui ao vivo Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington, que, claro, pode explicar muito melhor para a gente como que esse acordo nos favorece numa questão mais global da coisa. Primeiro, embaixador, obrigada, viu, pela sua entrevista, obrigada por estar aqui, é uma honra tê-lo ao vivo na TMC. Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá, a gente depois passamos ali pelo tarifaço americano, depois acabou que esse tarifaço acabou retrocedendo um pouco, e agora vem essa notícia do acordo inédito entre Mercosul, inédito podemos dizer assim, e União Europeia. De que forma isso favorece o Brasil num cenário global? A gente ganha realmente mais importância? A gente acaba sendo visto como uma potência no setor de alimentos, de pecuária? Conta pra gente, embaixador. Olha, não é só o Brasil, né? Nós estamos falando do Mercosul e estamos falando de um grupo econômico que tem muito poucos acordos comerciais, né? Em 30 anos, né, de existência, 33 anos de existência do acordo, só tem até aqui 5 acordos, né? E acordos não muito relevantes. Agora que foi assinado o acordo com o EFTA, né, a área de livre comércio da Europa, melhorou um pouco com Singapura, mas os outros acordos não eram comercialmente relevantes. Agora, com esse acordo com a União Europeia, o Mercosul volta a participar no cenário internacional dessas negociações. Certamente, nós vamos abrir outras negociações com a Ásia, não é? Já estamos com 3 ou 4 negociações entabuladas e eu acho que isso vai avançar. E do ponto de vista geopolítico, para o Mercosul e para o Brasil, em especial, esse acordo é muito importante, porque abre uma terceira via para o Brasil, não é? Para o Mercosul, não só do lado dos Estados Unidos ou do lado da União Europeia, do lado dos Estados Unidos, do lado da China, abre essa via com a União Europeia, o que é muito importante. Então, esse acordo hoje, por uma série de razões, é menos importante do ponto de vista comercial do que do ponto de vista político, geopolítico global. Esse detalhe é muito importante, embaixador. Agora, do ponto de vista econômico, há uma preocupação muito grande por parte dos franceses, né? O que gera até muitos protestos lá na terra de Asterix. O senhor entende que há motivo para os franceses realmente se preocuparem? Ou seja, esse acordo pode ser ótimo para vários países da Europa, pode ser ótimo para os países do Mercosul, mas pode não ser tão ótimo assim para os franceses? Ou, como os franceses adoram protestar, eles estão gritando mais do que o necessário nesse momento? Olha, o protecionismo agrícola europeu é muito conhecido, entendeu? E o Brasil e o Mercosul têm dificuldades de negociar esses acordos comerciais aqui na Europa por causa da grande competitividade dos produtos, né, do Mercosul, da Argentina, do Brasil, do Uruguai, do Paraguai. Então, a Europa se uniu e isso é uma desculpa que eles estão dando, né? Eles estão perdendo competitividade para os países da Europa do Leste, né? Romênia, Polônia, estão mais competitivos, salários mais baixos, custos menores. A França, a Inglaterra, a Irlanda, a Grécia, a Itália estão perdendo espaço na Europa para esses países da Europa Oriental. Então, no caso do Mercosul, nós somos muito competitivos e eles estão usando esse elemento para pedir concessões, para pedir vantagens, né? Já fizeram salvaguardas, né, unilaterais que podem restringir a exportação dos produtos se houver um rápido crescimento nas exportações do Mercosul ou se houver a comprovação de desmatamento, de emissão de gás carbono, se bem que esses 2 últimos foram adiados agora por 1 ano, mas eles conseguiram muitas medidas positivas na área administrativa, ação burocrática, medidas sanitárias mais flexíveis, com fertilizantes e outras, enfim, uma série de medidas que eles reivindicam porque eles estão perdendo competitividade, entendeu?
as cotas do acordo já são muito pequenas e o Mercosul não é uma ameaça para a União Europeia, porque as cotas são muito pequenas, há esse regime de salvaguardas, então não há essa ameaça do Mercosul, mas está sendo utilizado por eles com essas reivindicações aqui, sobretudo aqui na França, está sendo utilizado por eles para obter concessões. Eles conseguiram medidas de financiamento de 48 bilhões de euros. Não é pouca coisa, né? É muito importante para essa economia agrícola que está perdendo espaço e perdendo competitividade. Estamos conversando com Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington. E não é todo dia que a gente conversa com um ex-embaixador do Brasil na capital dos Estados Unidos. Aliás, saindo um pouquinho desse assunto, se o senhor me permite, mas ainda tocando nesse ponto do acordo, eu gostaria de saber duas coisas, embaixador. Se esse tipo de acordo tão importante, né, negociado por políticos, se os embaixadores eles acabam de alguma maneira também participando dessas tratativas, se eles são importantes. E, alongando um pouco o tema da pergunta, eu entendo que quando alguém começa a estudar relações internacionais, ciências políticas, talvez o grande sonho dessa pessoa que pensa em virar embaixador é chegar à embaixada brasileira de um grande país, como por exemplo os Estados Unidos. Talvez seja o auge, o posto que o senhor alcançou e ocupou durante alguns anos. Esse trabalho tem um pouquinho de glamour também, ou 90% das vezes é aparar a aresta, é tentar resolver ali saias justas entre os líderes do seu país e dos outros países? Como é que funciona o dia a dia de um embaixador em Washington, Rubens Barbosa? Em primeiro lugar, para dizer que nesses 26 anos de negociação do acordo com a União Europeia, a maior parte do tempo foi a negociação através dos embaixadores, né? Os subsecretários no Itamaraty, os embaixadores em Bruxelas e dos embaixadores europeus também em relação ao Brasil. Então, esse acordo tem muito que ver com a diplomacia, entendeu? É muito importante isso. Agora, a vida do embaixador em Washington é muito movimentada, né? O centro do mundo, né? Todos os assuntos passam por lá e, sobretudo agora, né? Com o Trump, deve estar ainda mais movimentado, né? Porque exige um envolvimento muito grande das embaixadas para informar o seu governo, para antecipar medidas que vão ser tomadas por essa administração praticamente imprevisível, né? A gente sempre comenta aqui, viu, embaixador? A gente fala muito sobre que não dá para prever nada, né? As decisões do Donald Trump. Agora tem toda a história ali dele ameaçar a Groenlândia, ameaçar a Dinamarca, que também são membros da OTAN. Se o senhor estivesse hoje lá nos Estados Unidos, acho que o senhor estaria um pouquinho mais estressado do que foi na época que o senhor trabalhou por lá. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que o senhor vê, né, esse governo Trump hoje, aproveitando também a sua presença por aqui. Olha, eu peguei um período muito movimentado lá em Washington. Eu peguei o ataque terrorista, né, as Torres Gêmeas, peguei a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, peguei a eleição do Bush, peguei a eleição do Lula aqui no Brasil. No meu período houve muito movimento, muita atenção para procurar obter as melhores informações e colocar o Brasil muito bem posicionado no contexto, né, diplomático de Washington. Então, agora o desafio é muito grande, talvez seja maior do que esses que eu vivi lá, porque, como nós estamos dizendo, há uma imprevisibilidade muito grande, não é? E o Brasil, por causa das tarifas, né, está até aqui muito envolvido, né? Até aqui 22% das exportações brasileiras para os Estados Unidos ainda estão com 50% de tarifa, né? Então é um grande desafio para a embaixada lá em Washington, para o Ministério da Indústria e Comércio aqui no Brasil, para fazer essa negociação. Resumindo, entra ano, entra governo, sai governo, a vida do embaixador brasileiro em Washington não é fácil. Eu, na verdade, estava aqui, enquanto eu perguntava para o embaixador aqui, eu estava tentando ver exatamente a data, que eu não queria errar, né? Quando que o embaixador foi embaixador lá. Então, foi de 99 até 2004, né? Foi nesse período. Foi exatamente.
Eu aqui perguntando, não, embaixador, mas qual a época que o senhor era Foi muito... mais fácil? Foi mais fácil? Só peguei as Torres Gêmeas, só isso. Embaixador, muito obrigado, viu, pela participação e pelas informações passadas, pela sua opinião. Um abraço para o senhor, um ótimo ano de 2026.